Bem-vindos a mais um Cantinho Pastoral. E o que me traz hoje ao Cantinho Pastoral é uma pergunta que me foi enviada. A pergunta é a seguinte: como devo proceder ou quantas vezes devo pregar para alguém que não quer dar ouvidos ao Evangelho? Às vezes Deus coloca no nosso coração o peso, a responsabilidade de pregar para alguém, falar do Evangelho, ensinar, e a gente prega, a gente fala, a gente ensina, porém a pessoa ainda continua resistente, ela não entrega o coração para Deus. E a gente continua pregando, falando, insistindo, e ela continua resistindo e resistindo. Quantas vezes devemos pregar para essa pessoa? Será que você já se encontrou nessa situação em relação a um parente ou a um amigo? Eu sou o pastor Edmilton de Souza e juntos estaremos por alguns instantes no Cantinho Pastoral. Quantas vezes devemos pregar para a pessoa que não quer dar ouvidos à palavra de Deus? Eu já passei por essa situação e não foi muito agradável, porque eu me sentia culpado, me sentia enfraquecido e, de certa forma, eu sentia que eu tinha culpa sobre aquilo, que a culpa, de certa forma, era minha. Porém, quando li Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 7, olha só o que diz: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu mau caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu mau caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Entende então o que a palavra diz? Se você recebe de Deus a incumbência de pregar o Evangelho para alguém, e essa pessoa, você prega para ela e essa pessoa não te dá ouvidos, então, se ela morrer na iniquidade dela, o sangue dela não será requerido de você. Porém, se Deus te der a incumbência de pregar o Evangelho para esta pessoa, e você não pregar o Evangelho para ela, e ela morrer na iniquidade dela, então o sangue dela será requerido das tuas mãos. Então, se Deus mandar pregar, prega. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. E quantas vezes você deve pregar para essa pessoa que está resistente? É a hora então que nós lemos lá em Tito, no capítulo 3, versículo 10 e 11, que nos fala assim: Ao homem herege, depois de uma e outra ademoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Entende? Quantas vezes devemos pregar então para uma pessoa que está resistente? Aqui nós vemos um ensinamento de Paulo a Tito, ensinando quantas vezes ele deve pregar. Aqui nós temos uma pessoa que está se contrapondo à palavra, ou podemos dizer, a pessoa que é resistente ao Evangelho. Então nós somos orientados a pregar uma vez, depois pregar outra vez e a partir daí evitá-lo. Mas o que devemos pregar? Como lidar com essa pessoa que não quer dar ouvidos ou está resistente? É simples. Na primeira abordagem, nós devemos deixar bem claro qual é a vontade de Deus, de forma muito clara. Depois,
devemos falar as consequências da desobediência. E aí então, dê oportunidade para essa pessoa obedecer a palavra de Deus. Na segunda abordagem, se ela ainda não deu ouvidos, nós devemos deixar bem claro então qual é a vontade de Deus para a vida dela, esclarecer aquilo que ela não obedeceu, apontando aquilo que ela não obedeceu e falar das consequências que virão. E novamente, oportunizar o obedecer à palavra. Porém, se a pessoa ainda não obedece, vem a terceira abordagem, que é um pouquinho diferente. A terceira abordagem seria já vir deixando bem claro a vontade que deveria ser feita e que ela não obedeceu. E a partir daí, anunciar a consequência que virá sobre ela por causa da sua desobediência. Entende? Porém, Tito nos diz para evitar, não rejeitar. Evitar significa que a partir então da terceira abordagem, você estará priorizando uma outra pessoa. Essa pessoa já não será mais o alvo de suas orações, intercessões e nem da sua pregação. Será a hora de priorizar uma outra pessoa, pregar para outra pessoa, orar para outra pessoa. Porém, se essa pessoa vier arrependida de verdade, disposta a obedecer a palavra de Deus, como devemos agir? Rejeitar? Não. A palavra de Deus diz evita, ou seja, priorize outra pessoa. Mas se ela vier, não rejeite-a. Mas deixe bem claro que a vontade que deveria ter sido obedecida, ela desobedeceu. E as consequências vieram sobre ela. E não apenas isso, mas ver se ela realmente gerou frutos dignos de arrependimento. E se ela verdadeiramente está arrependida, o que você pode fazer apenas é indicar o caminho que ela deve seguir. E deixar bem claro que a chance que ela teve já passou. A sua prioridade agora é outra pessoa. Nós encontramos a base bíblica lá em 1 Samuel, no capítulo 12, quando o profeta Samuel começou a lidar com o rei Saul. A princípio, Samuel deixou bem claro a vontade de Deus no capítulo 12, versículo 21. E a vontade era temer ao Senhor, servir fielmente e se quebrar a palavra, perecerá. O profeta Samuel deixou bem claro que todo o povo deveria fazer isso, incluindo o rei. Servir fielmente, temer ao Senhor e se não perseverar na palavra, pereceria. Porém, em 1 Samuel capítulo 10, 8, o profeta Samuel falou para o rei Saul que ele estaria numa batalha ferrenha por 7 dias. E ele deu toda a orientação. Ele deveria aguardar a chegada do profeta Samuel no 7º dia. E nesse 7º dia, o profeta Samuel iria oferecer um sacrifício pacífico a Deus e iria então revelar para Saul qual seria a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele deveria esperar. Porém, lá no capítulo 13, nós vemos já Saul na batalha em aperto. E o que Saul fez? Desobedeceu a Deus. Ele pegou o cordeiro e ele mesmo ofereceu o sacrifício no lugar do profeta. E assim que ele acabou de oferecer, o profeta chegou aonde ele estava e disse: agiste loucamente, não dando ouvidos à palavra de Deus. O teu reino hoje seria confirmado, mas vai ser passado para outro. Ele desobedeceu a palavra. Terminado? Lembra primeira e segunda demonstração. Assim sendo, Deus então, que é fiel aos princípios, ainda deu uma segunda chance para Saul. E no capítulo 15, nós vemos de novo
Saul numa grande batalha. E dessa vez o profeta Samuel disse: dê ouvidos, ou seja, preste atenção, obedeça, cuidado com os detalhes. E o detalhe que foi dado foi o seguinte: foi para capturar o rei, matar todos os homens, matar todas as mulheres, inclusive as crianças que estavam de colo, toda ovelha, todo animal, tudo de valor. Ou seja, não deixar sobrar nada vindo da parte dos amalequitas. E o que Saul mais uma vez fez? Deus deu a vitória para ele, porém o que ele fez? Perdoou o rei e levou para o seu arraial, pegou o melhor da ovelha, o melhor do gado, o melhor que tinha, trouxe para o seu arraial para, entre aspas, oferecer ao Senhor. Quando o profeta Samuel chegou e viu que ele mais uma vez tinha desobedecido, a palavra foi muito dura. E ele disse claramente para Saul: rasgado foi o seu reino e dado na mão de outro. Ou seja, a primeira, segunda e a terceira admoestação, evita-o. Foi exatamente o que a palavra de Deus diz, que a partir dali o profeta Samuel evitou, não mais falou com Saul. Recapitulando, então o que devemos fazer ou proceder com as pessoas que não querem dar ouvidos à palavra de Deus ou são resistentes? Simples. Primeira abordagem: explica a palavra de Deus, a vontade de Deus, e fale as consequências. Não deu ouvidos. Segunda abordagem: fale novamente, explique a vontade de Deus, fale daquilo que ele deveria ter feito e não fez, das desobediências, e fale da consequência que virá. Não deu ouvidos ainda. Então, é a terceira abordagem, que é o evita-o. Ou seja, esclareça de forma muito plena tudo que ele deveria ter obedecido e desobedeceu. E anuncie as consequências dessa desobediência e a partir dali evita, ou seja, priorize uma outra pessoa, não mais ele. Ore por outro, pregue para outro e deixe bem claro que a chance dele já passou. A partir dali você estará evitando-o. Assim chegamos ao final de mais um Cantinho Pastoral. Se você tiver alguma pergunta, envie para nós. Envie para o nosso e-mail, no caso, ok? Ou, de repente, mande um zap, na verdade, o WhatsApp, para o nosso telefone. E aí, sendo relevante a pergunta, é claro que nós estaremos, então, respondendo você. Entre nas nossas redes sociais e visite. E é claro, se você estiver por aqui na região, visite a nossa igreja. Nós somos da Igreja do Nazareno do Cajueiro, uma igreja da palavra e da oração. Venha e seja você também um cristão maduro na fé. Paz.